Bom dia, gente. Amplificador com drive transformador na área. Vou fazer um vídeo aqui rapidinho falando sobre erros de montagem que são frequentes em amplificador. Então, a primeira coisa que eu gostaria de abordar com vocês é o seguinte: se você já tem um amplificador ou se você está montando um, observe as seguintes coisas para você não cometer esses mesmos erros. Primeira coisa: qualquer resistor ou transistor que tenha risco de inflamar, de queimar e produzir fumaça ou até mesmo fogo ou brasa, você deve manter bem longe da placa de circuito impresso. Quando se projeta um amplificador, um carro, qualquer equipamento, nós sempre temos que pensar no pior cenário. Quando acontecer a pior coisa com o amplificador, como será que os componentes irão se comportar? As indústrias de carro, de equipamentos eletrônicos, elas pensam nisso. Ou seja, um amplificador, ele não deve queimar a ponto de produzir incêndio, de colocar a vida das pessoas em riscos. E também um carro é projetado assim, todo tipo de equipamento é produzido dessa forma. Então, eu vou dar algumas dicas simples e rápidas aqui para você ver. Então, se você observa que qualquer componente, por exemplo, os resistores de emissor, eles são danados para quando o transistor de saída entrar em curto, o que é que acontece? A gente tem que pensar assim, o fusível não vai abrir. A gente tem que pensar assim, porque a pessoa pode pensar assim, não me preocupo com isso porque o fusível vai abrir. Não, não é bem assim. Nós temos que pensar na coisa no pior cenário, de que o cliente abriu o aparelho, botou no lugar do fusível um fio, e que aquilo dali não vai provocar um incêndio e não vai danificar o equipamento de maneira irremediável. Então você tem que pensar no seguinte, quando você tem seu amplificador, os resistores que têm risco de inflamar estão pelo menos meio centímetro acima da placa. Por exemplo, os resistores que trabalham, resistores de fio que trabalham no emissor e no coletor, ou nos emissores, que varia de circuito para circuito, eles estão pelo menos meio centímetro acima da placa. Bom, então ótimo. Os transistores que têm risco de se inflamar com um curto-circuito, eles estão rente à placa ou estão pelo menos meio centímetro acima? Então tudo isso tem que ser pensado porque você pode danificar o seu amplificador de maneira irremediável. Então a dica que eu dou para vocês é essa: corrija os erros que são muito frequentes. Resistores de emissores colados à placa, resistores que esquentam colado à placa e transistores que têm risco de inflamar muito com as perninhas bem rente lá na placa. Essa é a dica que eu dou a vocês, tá bom? Um bom dia, espero que esse vídeo, simples e rápido, ajude vocês a evitar dano irremediável à placa de circuito impresso do seu amplificador.